Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Mais uma vez nesta noite, eu saúdo os meus irmãos amados e ouvintes com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Então, irmãos amados e ouvintes, eu estou aqui mais uma vez nesta noite, pela misericórdia de Deus, para trazer mais uma palavra para nossa edificação espiritual, para que nós venhamos estar preparados para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. E hoje, nessa noite, pela misericórdia de Deus, eu quero falar sobre pecados sexuais. Esses prazeres carnais ilícitos proibidos por Deus que têm levado milhões, milhares de pessoas para o inferno. Então eu quero falar sobre pecados sexuais, esses prazeres aos quais os homens estão presos, os homens estão escravos do pecado. E o diabo, o nosso inimigo, adversário, tem usado desse método, dessa estratégia, essa cilada, essa armadilha para prender os homens. Por quê? Porque os prazeres carnais são gostosos, prazerosos. Dentre eles está o sexo. O sexo é gostoso. Sim, o sexo não é pecado. O sexo não é pecado, mas o diabo te sugere, influencia você a ter uma relação sexual ilícita, ou seja, proibida, que não é permitida por Deus. Então, porém, você tem o prazer através do sexo. Mas do outro lado, você está tendo esse relacionamento sexual de uma forma errada. Então, pecados sexuais agradam a carne, o corpo, dão prazer momentâneo, passageiro e temporário para nós. Mas se você continuar nessa prática de pecados sexuais ilícitos, terá uma devida consequência para você. Por quê? Porque tudo que nós façamos neste mundo terá um devido pagamento. Como diz o Romanos capítulo 6, versículo 23, diz: porque o salário do pecado é a morte. Então, esse salário é o castigo eterno da sua alma no lago de fogo, no Guiena, que é a segunda morte. Então, nós iremos abordar alguns tipos de práticas ilícitas sexuais aos quais os homens estão presos. Muitas pessoas estão presas nesse ato sexual ilícito proibido por Deus. Então, nós iremos abordar para vocês alguns tipos de práticas sexuais ilícitas proibidas por Deus. Amém? Então, antes de nós entrarmos na palavra, vamos entender. Deus criou o homem e a mulher. Homem e mulher. Macho e fêmea. Então, para ambos ter um prazer sexual, um relacionamento sexual, ambos devem ser homem e mulher. E isso se dá através do vínculo pelo casamento, matrimônio. Se você estiver na prática sexual
ao qual você não é casado, você está debaixo de maldição. Você está em pecado. E se você por acaso vier a morrer nesse ato, você irá diretamente para o inferno. Então a palavra de Deus, ela tem o intuito de manter você livre, liberto das garras do diabo. Então as pessoas estão cegas espiritualmente. Estão fazendo sexo do jeito que a carne quer, gosta e se satisfaz. Não importa com quem seja, o que importa é o alívio desse prazer sexual. O que importa para o homem é isso. Então não importa com quem seja, o importante é ter o alívio desse sentimento pelo sexo. Amém? Então agora nós iremos entrar na palavra e ver o que ela diz acerca dos pecados sexuais. Então nós iremos abordar as práticas sexuais às quais os homens estão presos. Você pode estar em alguma situação dessa, mas hoje você será liberto, porque no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32 diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a palavra de Deus não é para te condenar, mas sim para tirar você das garras de Satanás, do diabo. Então o diabo não quer que você escute a palavra e aplique. Você não deve ser somente ouvinte, amém? Mas sim praticante da palavra. Então a palavra de Deus é a sua segunda chance, amém? Então para iniciarmos, vamos abordar o primeiro ato sexual ilícito, proibido, que não é permitido por Deus, amém? Então vocês abram a palavra de Deus no Evangelho de São Mateus, amém? Evangelho de São Mateus, capítulo 5, amém? Versículo 28. Então nós iremos abordar o primeiro ato sexual, pornografia. É o primeiro ato sexual ao qual nós iremos abordar. E para que você seja livre desse ato que pode conduzir a sua alma para o inferno, para o Hades, lugar de tormento eterno. Amém? Pornografia. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 28. Amém? Diz assim: Eu vos digo, porém, que qualquer que tentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Amém? Então aqui está bem claro. O que seria pornografia? Vem de porneia, prostituição, imundícia, atos sexuais ilícitos. Então a pessoa que contempla, que observa uma pessoa nua e sente, nutre um desejo pelaquela pessoa, ela já cometeu adultério. Então pessoas que têm pornografia no celular, vê através de vídeos, fitas, ouvem palavras indecentes, obscenas, é viciado em pornografia, então deseja aquela mulher, ele já cometeu adultério com ela. Porque para a pessoa que não sabe, a pornografia é antessala do adultério. Ou seja, antes de você cometer o adultério, antes vem a pornografia. Porque a pornografia a pessoa deseja, ela quer. Então, como ela não pode ter aquela pessoa, ela parte para a masturbação. Masturbação é pecado. Por quê? Porque você imagina que você está tendo uma relação sexual com uma pessoa que não é sua esposa ou esposa. Então você já cometeu adultério. Então antes do adultério vem a pornografia. Observar, atentar, parar e observar e desejar uma pessoa que não é seu cônjuge.
já é pecado, ou seja, já cometeu adultério em seu coração. Então a pornografia tem prendido muitas pessoas, porque para quem não sabe, existe um demônio responsável pela pornografia. Então esse corpo é templo do Espírito Santo. Se Deus é santo, Deus não pode evitar e ficar na vida de uma pessoa que está suja, porque o pecado suja não o corpo, mas sim a alma. Por exemplo, uma pessoa comete adultério, transa, tem um relacionamento sexual ilícito proibido com um homem ou mulher. Ela transou, ela vai tomar banho, aquela água limpa o corpo, mas a sua alma, que é você, pessoa, está suja, manchada pelo pecado. O pecado não mancha o corpo, mas sim a alma. Ou seja, você está sujo, imundo, nojento diante de Deus. Você está nojento, pois Deus é santo. Então se liberte hoje da pornografia, porque se você não sair da pornografia, ela pode matar a sua alma, fazer com que ela seja lançada no inferno, no Hades, ou Hades, no grego, lugar de tormento eterno da alma, pessoa, para sempre. Então se liberte da pornografia hoje. Se você tem pornografia no celular, na sua casa, DVDs, amém? Fotos, palavras obscenas, arranque da sua vida, delete, arranque, quebre, rasgue, arranque da sua vida esse demônio da pornografia. Se você ficar nessa situação em que você se encontra, você será lançado no lago de fogo, no Guiena ou Geena, que é a segunda morte. Então tome cuidado. O diabo, por um lado, agrada a sua carne, o corpo, mas por outro ele mancha a sua alma. Ou seja, o diabo te oferece prazer mesclado com pecado. Então ele mistura para te enganar. Então arranque a pornografia da sua vida. Se você não arrancar, não quiser se libertar, você irá para o inferno, para o Hades, lugar de tormento eterno. Então faça a sua escolha, amém? Então agora nós iremos para o segundo tipo de pecados sexuais, amém? Segundo tipo de pecados sexuais, amém? Então o segundo é homossexualismo. Homossexualismo, homem com homem ou mulher com mulher, é pecado, amém? Então agora vocês abrem a palavra de Deus aos Romanos, amém? Glória a Deus. Romanos, capítulo 1, versículo 26 em diante, amém? Romanos, capítulo 1, versículo 26 em diante. Diz assim: por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinham ao seu erro. Amém? Então aqui o apóstolo Paulo está advertindo os homens que estão nessa prática de sexuais, homem com homem, homossexual. Amém? Ou efeminados. Por quê? Porque são pecado mortal, porque Deus criou homem, mulher, macho e fêmea. Ele não criou homem com homem, nem mulher com mulher. Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Então, para ter um relacionamento sexual lícito, permitido por Deus, é necessário ser homem e mulher.
Isso se vale através do casamento, matrimônio. Fora isso é pecado. Então, qualquer forma de alívio sexual fora do casamento, pelo vínculo do casamento, é pecado. Isso é abominação, é sujo, é imundo, é nojento diante de Deus. Então, se você se encontra nessa prática homossexual, saia hoje, se liberte hoje. Isso não é de Deus. Isso é do diabo, que o diabo tenta distorcer tudo aquilo que Deus o fez bem. Então Deus fala assim, o diabo fala não. Se Deus fala não, o diabo fala sim. Então o diabo é oposto, é opositor. Ele se opõe a Deus, se opõe à palavra de Deus, se opõe aos santos de Deus. Então ele é oposto de Deus. Deus é luz, ele é trevas. Então ele quer destruir a imagem e semelhança de Deus através das práticas sexuais ilícitas proibidas por Deus. Então se liberte hoje. Você se lembra bem o que Deus fez com Sodoma e Gomorra? Aquelas duas cidades que foram destruídas por Deus, por fogo, enxofre. Por quê? Porque o pecado daquelas cidades, estava muito grande e chegou até os nariz de Deus. Ali tinha homem com homem. Amém? E ali tinha um servo de Deus chamado Ló. Ló era sobrinho de Abraão, amigo de Deus. Então Abraão orou a Deus, intercedeu por Ló, para que Deus o livrasse de seu sobrinho da destruição de Sodoma e Gomorra. Olha só como aquela cidade estava tão nojenta nesses atos sexuais ilícitos. Ilícitos proibidos por Deus. Ló comprou uma casa naquela cidade e se estabeleceu ali com a sua família. Então os anjos, dois anjos, em forma humana de homens, foram até Ló, e Ló os convidou a entrar em sua casa. Então os homens daquela cidade que havia Sodoma, por aí vem sodomia, Sodoma, que é o ato sexual, sexo anal, homem com homem, que é pecado nojento. Então, Ló convidou esses homens, dois anjos, para entrarem em sua casa, para eles passarem a noite ali com eles. Então, os homens daquela cidade se encantaram pelos homens, que não eram homens, mas sim anjos em formas humanas. Então, era uma honra para alguém receber uma pessoa em sua casa. Aqueles homens bateram na casa de Ló, e Ló atendeu aqueles homens. E os homens pediram para Ló trazerem as suas visitas para fora, para que eles tivessem um relacionamento ilícito com eles. Mas para Ló era uma honra receber aqueles homens. Então Ló decidiu dar para aqueles homens as suas duas filhas virgens, para eles. E eles não quiseram, eles recusaram duas virgens. Olha só como é que o pecado estava tão grande e nojento. Eles não quiseram mulheres virgens, e sim homens quiseram transar sexo anal com homens. Então aí eles insistiram e Ló não deixou. Então os homens saíram para fora e acometeram aqueles homens de cegueira. Eles ficaram cegos. Então aqueles dois homens que são anjos pegaram Ló e sua família pelas mãos e levaram eles rapidamente para longe daquela cidade, pois Deus já havia decretado a destruição de Sodoma e Gomorra. Então os anjos de Deus guiaram Ló e sua família para longe da cidade e deixam um alerta: não olhem para trás.
Porque se vocês olharem para trás, vocês serão também destruídos, assim como o povo de Sodoma e Gomorra. Então, a um determinado tempo, a mulher de Ló parou e olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Então, ela morreu porque ela não obedeceu a Deus. Mas Ló e suas filhas conseguiram sair daquela cidade maldita, Sodoma e Gomorra. Então, o que nós aprendemos aqui? Deixe esse ato sexual nojento e abominável. O diabo está enganando você. Homem e mulher pode fazer sexo pelo vínculo do casamento. Se você continuar no homossexualismo e lesbianismo, mulher com mulher, homem com homem, você também será destruído, assim como Sodoma e Gomorra. Então abandone, arranque da sua vida antes que seja tarde demais. Antes que Deus pegue o seu corpo e a sua alma e lance no Guiena, o lago de fogo, que é a segunda morte. Então abandone o homossexualismo. Não faça sexo anal com sua mulher, nem homem com homem, nem homem com mulher, não importa ser casado. Não pode. Sexo anal é pecado, é nojento. Amém? Então saia do homossexualismo. Abandone a sodomia, o sexo anal. Se arrependa, peça perdão e aceite Jesus como seu único e suficiente salvador da sua vida, para que você não seja destruído, assim como o povo, como Sodoma e Gomorra. Então abandone o homossexualismo hoje, antes que seja tarde demais. Amém? Glória a Deus. Vamos prosseguir, amém? Então agora nós iremos abordar o terceiro tipo de pecados sexuais ilícitos previstos por Deus, também. Terceiro tipo de pecados sexuais. Amém? Então agora nós iremos abordar fornicação. Amém? Então agora vocês abrem a palavra de Deus aos Efésios. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aos Efésios, capítulo 5, versículo 3 em diante. Amém? Efésios, capítulo 5, versículo 3 em diante. Diz assim: mas a fornicação é toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem pavorices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças, porque bem sabeis isso, que nenhum devasso, ou imundo, ou avarento, ou co-idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Amém? Então vamos lá. O que seria a fornicação? É quando uma pessoa, homem ou mulher, namorados, fazem sexo sem estarem casados. Isso é fornicação. É impuro. Não é puro. É impuro, é sujo, é nojento. Porque Deus não a abençoou. Ela não é sua esposa ou seu esposo. Então, quando namorados ou não namorando, se não estiver namorando, e os dois tiverem relacionamento sexual, isso é fornicação. É uma sujeira. É impuro. Não é certo, é pecado. O pecado é um erro. Então você está errado. Por quê? Porque você está fazendo sexo, conversando com o seu esposo. O esposo, isso é errado diante de Deus. Então todo ato sexual não é debaixo do casamento, ou pelo vínculo do casamento, é impuro, é sujo.
não é abençoado por Deus. Então, se você está fazendo sexo com a sua namorada ou com o seu namorado, você está em pecado, é fornicação, é impuro, é nojento diante de Deus. Então saia da fornicação, saia da pornografia, saia do homossexualismo, do lesbianismo, da prostituição. Não se venda pelo ato sexual. Esse corpo não é seu. Ele é templo do Espírito Santo de Deus. Ele não é seu. Nós somos uma alma. Esse corpo, ele é embalagem, ele é a morada, ele é a habitação do Espírito Santo. Portanto, esse corpo não é seu, não é meu, não é nosso. Então abandone a fornicação, saia da sujeira, imundícia, não se joga como porco, só se alimenta de coisa suja, imunda, emporcalhada, estragada. Não aceite migalhas de Satanás, o diabo está manchando a sua alma. Lute contra a fornicação. Eu sei que não é fácil, sexo é gostoso, mas se segure, fuja, faça como José do Egito, que era um menino jovem. A mulher de Potifar se insinuou, se apareceu, quis transar com José do Egito, filho de Jacó. Mas José tinha o Espírito Santo, então com o Espírito Santo você consegue lutar contra esses desejos pecaminosos, imundos, nojentos diante de Deus. Então, quando a mulher de Potifar quis transar com José, o que ele fez? Ele não contendeu, ele não discutiu, ele não olhou, ele não pegou, ele não tocou, ele apenas correu da tentação. Porque aquela mulher era casada. Se José tivesse transado com aquela mulher, José teria cometido adultério. Por quê? Porque aquela mulher era casada. Então faça como José do Egito. Fuja, corra das tentações carnais. Fuja da fornicação. Fuja da pornografia, do adultério, do homossexualismo, da prostituição, das impurezas sexuais, pecados sexuais. Fuja como José do Egito. Fuja. Se você não fugir, se você morrer nessa situação, pela vivência, pela alegria, pelo contentamento da fornicação, você irá para o inferno, para o Hades, lugar de tormento. Então fuja da fornicação, se arrependa, peça perdão e se volte para Deus. Saia da fornicação, senão ela mata a sua alma. Fuja da fornicação. Amém? Glória a Deus. Então agora nós iremos abordar o quarto tipo de pecados sexuais. Amém? Então agora vocês abram a palavra de Deus aos Hebreus. Amém? Glória a Deus. Aos Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Amém? Então aqui nós iremos abordar o adultério. Adultério. Adultério, amém? 4 tipos de pecados sexuais. O adultério. Amém? Então, vamos lá. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Diz assim: Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros,
Deus os julgará. Amém? Então, adultério, o que significa adultério? E quando você troca o certo pelo errado. Então, por exemplo, quando uma pessoa tem um carro, esse carro é abastecido com gasolina original, pura, sem nada, sem mistura nenhuma. Então, quando esse carro recebe uma gasolina adulterada, misturada, mesclada com outro tipo de gasolina, a longo prazo, esse carro pode ser danificado, pode estragar o carro, porque o carro foi feito para receber coisa boa, coisa perfeita, pura, limpa. Então, a longo prazo, se esse carro continuar sendo abastecido por uma gasolina adulterada, misturada, o carro pode ser danificado, pode estragar o motor a longo prazo. Então, assim, se faz da mesma sorte no mundo espiritual. O diabo coloca no seu casamento outros homens, outras mulheres, para danificar o seu casamento. Então, o casamento, quando você se casa, o homem se casa com uma mulher, uma mulher se casa com um homem, o casamento deve ser para sempre. Então, lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 24, diz assim, ó, portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então, casou, não pode se separar. Não pode. Se for pelo adultério, o único motivo que pode fazer com que o casal se separe é o adultério. Mas mesmo assim você deve perdoar aquela pessoa, bem? Se reconciliar com ela. Então o adultério é uma infidelidade. Quando você está sendo infiel, quando você não está cumprindo o seu papel de homem ou de mulher, quando você está pulando a cerca, colocando chifre no homem ou na mulher, quando você busca se aventurar pelo mundo com outros homens ou mulheres, quando você contempla pornografia, quando você vai à casa de prostituição. Então, quando uma pessoa comete adultério, ela está levando para o seu leito, ou se para a sua casa, para a sua cama, maldição. Por quê? Porque os pecados sexuais mancham a alma. Então, quando uma pessoa comete adultério, ela está levando para a sua cama maldição, demônios. Então, quando você está com sua mulher ou seu marido, tem um demônio entre vocês, causando divisão, causando danos e trazendo doenças para a sua vida, para a sua área sentimental, sua área física e principalmente espiritual. Por quê? Porque você acaba se afastando de Deus. Então, os atos sexuais ilícitos proibidos por Deus tem feito com que as pessoas se separem. Então isso chegou até nas igrejas. Se você é pastor, pregador, profeta, irmão, não importa. Se você se diz cristão, se você está nessa situação de homossexualismo, lesbianismo, pornografia, prostituição, o adultério, você tem maldição. E se você morrer nessa situação, você irá para o inferno. Então, o único meio, o único modo,
única situação e a única esperança para que você venha ser limpo e seja perfeito, agradável e santo para com Deus, é se você aceitar Jesus como seu único e suficiente salvador da sua vida. Por quê? Porque quando Jesus morreu naquela cruz, o meu pecado, os seus pecados de todos os homens desse mundo, Deus Pai, pegou nossos pecados e imputou, colocou no Filho. Então Jesus pagou pelos seus pecados. Ele teve que sangrar, ele teve que morrer para levar os nossos pecados. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia, que agora, nesse exato momento, ele está à destra, à direita de Deus Pai. Mas o Espírito Santo está aqui em nós, ele pode habitar em você, mas a escolha é sua. Então se liberte do adultério. Peça perdão ao seu marido se você está nessa situação. E o marido faça da mesma forma com a sua esposa. Se confessem um para o outro que estão nesse ato sexual ilícito, proibido por Deus, o adultério. Se purifique hoje. Se limpe hoje, se prepare. Por quê? Porque se você morrer nessa situação, você irá para o inferno. Davi, o segundo rei de Israel, que é ungido, escolhido, queridinho de Deus, cometeu adultério e teve consequências para ele, para Davi. Imagine para nós. Davi estava em seu palácio. Em seu palácio, no seu terraço, ele começou a contemplar uma mulher que estava no outro lado, na outra casa, se banhando. A mulher estava nua, tomando banho. Então Davi parou e começou a observar aquela mulher. Então o desejo de sexo ilícito, começou a crescer em seu coração. Então Davi não conseguiu se conter. Ele mandou trazer aquela mulher para o seu palácio. E ali em seu palácio ele cometeu o ato de adultério com ela. Só que aquela mulher era casada com Urias, que era do exército do próprio rei Davi. Amém? Então antes do Davi cometeu 3 pecados. Eu estou falando de Davi, segundo rei de Israel. Xodó, queridinho, ungido de Deus, cometeu 3 pecados por causa do sexo, por causa dos pecados sexuais. Primeiro, ele cometeu a pornografia. Davi, pornografia, por quê? Porque ele parou e observou, desejou aquela mulher. Primeiro pecado, pornografia, desejou aquela mulher. Segundo, mandou trazer aquela mulher para o seu palácio. E ali ele cometeu o ato de adultério. Segundo pecado. Primeiro, pornografia. Segundo, adultério. Vamos terceiro. Aquela mulher era casada. Então Davi cometeu sexo com ela. Sexo ilícito. Ele transou com aquela mulher. Aquela mulher era casada. Então, pouco tempo depois, ele ficou sabendo que aquela mulher estava grávida. Olha o que Davi fez. Davi. Ele ficou sabendo que ela estava grávida dele. E aquela mulher era casada com um soldado do exército dele, chamado Urias, o Eteu. Então, o que Davi fez para esconder o seu pecado debaixo do tapete? Pelo menos ele tentou, mas ninguém consegue esconder de Deus. Você pode pecar pode mentir para o seu pai, para a sua mãe, para o seu filho, para a sua mulher, para o seu marido, mas ninguém consegue esconder de Deus. Deus está te vendo. Deus te vê.
Deus observa, ninguém consegue esconder nada de Deus. Amém? Então o que Davi fez para esconder debaixo do tapete? Ele falou para Joabe. Joabe era o comandante do exército do próprio rei Davi. Então Davi mandou uma carta para Joabe, pedindo que Joabe colocasse Urias na frente da linha de batalha. Para quê? Para que ele fosse o primeiro a ser morto. Na mente de Davi, Urias morrendo, que era o marido da mulher chamada Batseba, ele escaparia do seu pecado. Amém? Então Davi pensou, se eu matar ele, acabou, não tem mais nenhum problema. Aí eu posso me casar com ela tranquilo. Então foi isso que Davi fez. Davi mandou a carta para Joabe. Joabe pegou e colocou Urias na frente de linha de batalha. Então Urias foi morto. Aí entra Deus. Deus envia o profeta Natã para descer o cajado em Davi. Então, através do profeta Natã, Deus falou que a espada nunca iria sair da casa de Davi. Davi pagou, irmãos. Davi pagou. Então, se você está nessa situação, fuja hoje. Nós estamos no tempo da graça. Ou seja, um favor imerecido diante de Deus que está em seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, Deus disse que a espada nunca iria sair da casa dele, o mal se levantaria em sua própria casa. Olha as consequências do adultério na vida do rei Davi, ungido, querido de Deus. Olha só, primeiro, o filho do adultério não nasceu, morreu. Segundo, Davi tinha vários filhos, porque naquela época o homem podia ter várias mulheres. Hoje não pode não, é só uma, viu? Uma mulher ou um marido. Não pode mais, mas naquela época lá, no Velho Testamento, o homem podia ter várias mulheres. Salomão, por exemplo, filho do rei Davi. O rei Salomão teve 1.000 mulheres. 700 mulheres e 300 concubinas empregadas. Mas hoje não pode. Então o rei Davi teve várias mulheres. Então Davi tinha um filho chamado Amon. E esse irmão desejou a própria irmã, minha irmã chamada Tamar. Olha o que ele fez. Ele estuprou a própria irmã, minha irmã chamada Tamar. Amon estuprou a minha irmã chamada Tamar. Davi tinha outro filho chamado Absalão. Ele ficou tão furioso, tão nervoso e com ódio de Amon, que matou Amon, o próprio irmão, que estuprou a irmã. Olha só, ou seja, Davi teve 3 filhos mortos. Por quê? Porque Absalão, pouco tempo depois, tentou assumir, usurpar o trono do próprio pai, o rei Davi. E foi morto também. Ou seja, Davi teve o filho do adultério, morreu. Segundo, teve uma filha estuprada pelo próprio irmão. Terceiro, esse irmão que estuprou a irmã foi morto pelo outro irmão. Amém? E Absalão tentou assumir o lugar do pai e foi morto também. Ou seja, as consequências do ato de adultério do rei Davi foram grandes, foram gravíssimas. Deus não perdoa, Deus é justo. Deus não pode se compactuar com a injustiça, Deus é justo. Amém? Então Davi teve 3 filhos mortos. O filho com Batseba do adultério. Amém? Aminon que estuprou a minha irmã Tamar. E o Absalão que matou o irmão. E assumiu o lugar do pai. Foram mortos. Então Davi teve as consequências
muito grave em sua vida, em consequência do adultério. Então, quem pratica o adultério, um dia a consequência virá para você. Então, se você está sendo infiel para com seu esposo ou para com seu esposo, deixe, abandone, rejeite esse ato sexual ilícito, proibido por Deus. Por quê? Porque se você morrer num ato de adultério, você irá imediatamente para o inferno, para o Hades, lugar de tormento eterno. Então Deus está te alertando. Deus está te alertando. Deixe, fuja do adultério, da fornicação, da masturbação, do sexo anal, da prostituição. Fuja do adultério. Saia dessa imundícia, dessa nojeira em que você está vivendo. Você está preso pelos pecados sexuais. Eles podem lançar sua alma no inferno, no Hades, lugar de tormento eterno. Então saia hoje, para você não ser destruído para sempre. Amém? Então agora, vocês abram a palavra de Deus, 1 Coríntios, amém? Glória a Deus. 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 1 Coríntios, capítulo 7. Amém? 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 3 em diante. Amém? Olha só. Diz assim: o marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem na mulher. Olha só. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicares ao jejum e à oração. Depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Amém? O apóstolo Paulo está dizendo para nós: você casou. Então, quando o homem e a mulher se casam, amém? São uma só carne. Então, os dois são um só. Então, você deve servir ao seu marido e à mulher, e o homem à sua mulher, e a sua mulher ao seu marido. Ou seja, vocês são somente um. Então, o sexo deve fazer parte do casal. Quando a mulher não deseja ter relacionamento sexual com seu marido ou com a mulher, isso se torna uma brecha para Satanás entrar e colocar uma terceira pessoa no casamento, no matrimônio. Então vocês não devem dar lugar para Satanás. Então, se vocês estiverem brigados com algum problema, vocês devem recorrer à oração e jejum, que a única coisa que expulsa o diabo é o jejum e a oração, ou seja, é a santificação, é a contínua busca por Deus, porque o Satanás, o diabo, é trevas, escuridão, e quando há luz em sua vida, ele não pode chegar, e não pode te tocar, e não pode te atacar, a não ser que Deus permita.
Então, mulher, você pertence ao seu marido. Marido, você pertence à sua mulher. Então, sexo é através de vocês. Homem e mulher pelo vínculo do casamento. Então, não dê lugar para Satanás. Faça sexo com seu marido. E marido, faça sexo com a sua mulher. Não busque fora. Por quê? Porque quando você busca uma aventura, um relacionamento sexual ilícito previsto por Deus fora, quando você volta, você está carregado de maldição. Você estando em maldição, você se torna uma presa fácil para o diabo. Então não dê lugar para Satanás. Sirva a seu marido. Marido, sirva a sua mulher. Faça sexo com ela. Faça sexo com ele. Se forem casados. Fora o casamento, é pecado, é maldição. É uma mácula, é uma mancha de pecado em sua alma. Amém? Então, não rejeite o seu marido ou mulher. Marido, não rejeite a sua mulher. Seja um só, porque quando vocês se casaram, Deus coloca a mão dele abençoando esse relacionamento, esse casamento. Então, quando você tenta buscar uma relação sexual ilícita fora do casamento, que não é permitido por Deus, o diabo coloca maldição em suas vidas. Então, eu quero estar em Deus para estar em bênção. Deus abençoa aqueles que estão debaixo de sua lei, da lei dos homens. Você não pode apenas servir a Deus e ignorar as leis dos homens. Não. Você deve seguir a lei de Deus e as leis dos homens. Você deve ser casado na igreja, diante de Deus, no civil, no cartório, diante dos homens. Fora isso, pelo vínculo do casamento, é pecado. Então, se você está transando com uma mulher, com uma menina, um menino que não é seu esposo ou esposa, você está em pecado. Então, se arrependa hoje. Se você morrer nessa situação, você irá para o inferno. Então, se arrependa hoje. Você está sujo, manchado, nojento e porcalhado pelo pecado, pelos pecados sexuais. Então, somente Jesus Cristo pode purificar, ou seja, te limpar de toda impureza sexual, que é pecado, que é sujeira diante dele. Então, você volte para Jesus. Amém? Então, para nós encerrarmos, eu quero que vocês abram a palavra de Deus. Glória a Deus. Abram a palavra de Deus, 2 Crônicas, amém? Glória a Deus. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14, amém? Esse versículo é para você que está preso nesses atos sexuais ilícitos previstos por Deus. Se você está preso, se você está manchado e sujo diante de Deus, esse versículo é a sua esperança, é a solução para que você venha ter um relacionamento perfeito, lícito, permitido por Deus. Amém? Mas antes eu quero trazer para vocês, antes de ler o último versículo, eu quero trazer para vocês uma pequena ilustração. Como o diabo age
diante dessa situação de atos sexuais. Então vamos lá. Imagine que em sua casa tem um rato, um roedor de pequeno porte, e o rato está devorando tudo que há em sua casa, destruindo. Então, o que a pessoa faz para dar cabo, para matar o rato? A pessoa monta uma ratoeira. Mas será que se apenas a pessoa monta a ratoeira, será que o rato irá até ela? Não. Então, o que a pessoa faz para chamar a atenção do rato para a morte? A pessoa monta a ratoeira, pega um pedacinho de queijo e coloca na ratoeira, na morte. Amém? Então o vento vai levando esse cheiro, essa fragrância do queijo pelo ar. Então esse aroma, esse cheiro, chega até as narinas do rato. E o rato, pela sua imprudência, amém? Por quê? Porque ele já está iludido, enganado pela voz do queijo. Então o rato, pela sua imprudência, começa a seguir essa trilha de cheiro. Só que o rato não sabe que atrás do queijo existe a morte esperando por ele. Então o rato chega até a ratoeira e ele contempla o queijo, esse prazer que o queijo pode dar para ele. Então o rato iludido, enganado pelo queijo, pelo esse prazer que o queijo pode oferecer para ele, então o rato, pela sua imprudência, libera a primeira mordida. Então quando o rato libera a primeira mordida, a ratoeira desarma e mata-o instantaneamente na hora. Então o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que o rato morreu pela barriga, pela sua imprudência, porque ele foi guiado pela cobiça, ou seja, pelo desejo que o queijo poderia dá-lo. Amém? Então, da mesma sorte, não é diferente no mundo espiritual. O diabo colocará na sua vida homens, mulheres, namorado, namorada, amizades, drogas, dinheiro para matar a sua alma. Então tenha cuidado, seja prudente. E para você ser prudente, você deve aplicar a palavra de Deus continuamente em sua vida. Então não morra como rato. Não siga os caminhos deste mundo, os prazeres carnais, os pecados sexuais, o adultério, a fornicação, a pornografia, a masturbação, o homossexualismo, o lesbianismo, o sexo anal. Fuja das impurezas sexuais, fuja dos pecados sexuais. Se você morrer nessa situação, acontecerá com você assim como aconteceu com o rato. O rato morreu pela sua imprudência, porque ele não estava vigilante. Então, queira ser prudente. Seja manso como um pombo e prudente como uma serpente. Vigie. E se já alerta, o diabo colocará coisas em sua vida para matar sua alma. Amém? Então, fuja dos pecados sexuais. Se você não fugir, você irá morrer e irá para o inferno, para o Hades, lugar de tormento da alma. Fuja dos pecados sexuais. E para você que está preso, tem a palavra de Deus para você ser liberto hoje. Se você quiser. Por quê? Porque nós somos livres. Nós temos o livre arbítrio, a decisão de escolha. Então faça a sua escolha hoje. Tome a sua decisão hoje. Amém? Então vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Diz assim: esse é o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar minha face, e se converter dos seus maus caminhos,
então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Glória a Deus. Então aqui está bem claro. A palavra está dizendo para você, você deve confessar que você é pecador, que você é miserável, que você é pobre, que você é ignorante, que porque você estava preso nos pecados sexuais, porque você não conhece a verdade. Mas hoje você conhece a verdade. Então, a partir de hoje, você não é mais uma pessoa ignorante, porque você absorveu, conheceu a verdade. E a verdade é Jesus Cristo. João 8,32. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Então, hoje você está sendo liberto dos pecados sexuais. Então a verdade está nesse livro de capa preta chamada Bíblia Sagrada. Se você não aceitar, se você não tentar aplicar o que está escrito nesse livro, cujo autor é Deus, mas quem escreveu foram homens inspirados pelo Espírito Santo, se você não estiver nesse livro, você será destruído também. Assim como Raza morreu, você morrerá também. Então fuja dos pecados sexuais para você não ir para o inferno, para o Hades, lugar de tormento eterno. Então, saia dos pecados sexuais hoje, agora. Se você morrer num ato sexual ilícito proibido por Deus, você irá para o inferno. Mas se você se arrepender, pedir perdão para Jesus, ele irá te perdoar, pois Jesus é o nosso advogado. Mas quando você morrer, acabou. Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz: está ordenado ao homem morrer uma só vez. Vindo depois disso o juiz, acabou. Morreu, acabou. Ou você vai para lá, ou para lá. A escolha é sua. Ou para o céu, ou para o inferno. Então saia dos pecados sexuais. Saia dos pecados sexuais. Senão você morrerá assim como o rato morreu. Mas você morrerá espiritualmente, ou seja, você será lançado no inferno. E ali você gritará, sofrerá devido a esses atos sexuais ilícitos proibidos por Deus que você tem vivido neles. Então abandone, rejeite, arranque, jogue fora. Saia desse relacionamento sexual ilícito que você está vivendo. Largue esse homem, largue essa mulher, largue o namorado, largue a namorada. Não faça sexo com eles se não for seu esposo ou esposo. Largue a pornografia. Largue a masturbação. Largue a prostituição. Largue o adultério. Largue o homossexualismo. Largue o lesbianismo. Fuja dos pecados sexuais. Se você não fugir, você irá para o inferno, para o Hades, lugar de tormento eterno da alma. Fuja dos pecados sexuais. Então, por hoje foi isso, amém? Que Deus possa abençoar vocês e a família, amém? Então, agora, eu irei fazer a confissão de fé. Se você ainda não aceitou Jesus como seu único suficiente salvador da sua vida, você que tem vida e vida com abundância, ou se você está desviado, afastado, distante dos caminhos de Deus, volte hoje para você não morrer como o rato morreu. Venha para Jesus para você ter vida, vida com abundância, amém? Você quer Jesus, ter vida eterna? Então feche os olhos, levante as mãos, repita comigo, amém? Senhor Jesus, eu te aceito
como é único e suficiente Salvador de minha vida. Senhor Deus, escreve o meu nome no livro da vida. Amém, Senhor Jesus maravilhoso. Glória a Deus. Então, que Deus abençoe vocês e a família, amém? Inscrevam-se no meu canal, amém? Cristão Águia, lá no YouTube. Se inscrevam lá, amém? Então, agora, eu darei a bênção apostólica, amém? Coloque suas mãos sobre suas cabeças, feche os olhos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje, amanhã e para todos sempre. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém, amém. Amém, Senhor Jesus maravilhoso. Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe vocês. Glória a Deus.